Muito bom dia. Em nome do Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas do setor agroflorestal, gostaria de vos dar as boas-vindas à Sociedade de Geografia de Lisboa, a esta conferência Alterações Climáticas, como nos adaptarmos a esta nova realidade. Quero agradecer a todas as pessoas que se juntam a nós hoje nesta sala e também àqueles que nos vão acompanhar online. Eu vou chamar então para a sessão de abertura o senhor professor Luís Aires Barros, o Dr. Nuno Canada, o Dr. Pedro do Carmo e a Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, professora Isabel Ferreira. Muito obrigado. Então, começo de novo por vos cumprimentar. Muito bom dia a todos. Estava ele dizendo que a única razão por que eu estou aqui foi que me convidaram para estar aqui, os organizadores, que eu cumprimento e acho que, enfim, é uma honra que neste momento me agrada muito. Agrada muito porque nós estamos precisamente a nível internacional à altura do problema das questões ligadas ao clima, ao ambiente, e penso que esta noite os homens do COP28 dormiram um pouco. Esperemos que tenham conseguido chegar a algum resultado da questão da diminuição do uso dos combustíveis fósseis, principalmente nos transportes. A primeira coisa que queria é cumprimentar as pessoas que estão na mesa, a começar pela Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Sra. Professora Isabel Ferreira, me dá o prazer de estar à minha direita, cumprimentar o Sr. Dr. Pedro do Carmo, que é Presidente da Comissão de Agricultura, muito prazer em o ter aqui, e, por fim, o Sr. Dr. Nuno Canada, que é o Presidente do INAV. E cumprimentar todos os presentes e, se me permitem, de maneira especial, o professor Filipe Duarte Santos, tenho o prazer de conhecer, de privar há muito tempo, e outros areópagos. Ora bem, quando ontem à noite tomei consciência bem do que me ia suceder hoje às 9h30, primeiro estar cá às 9h30, como moro fora de Lisboa, mas consegui, efetivamente, não fiquei no trânsito. E escrevi 2 folhinhas que eu peço paciência, a vossa paciência, para me ouvirem, já que me puseram aqui. O planeta exige mudanças urgentes na forma de produzir e movimentar, fazer circular grande parte de um futuro que está com dificuldades de ser sustentável. Mais do que tem dificuldades em ver, mas enfim, mais dos que descarbonizar e melhorar os transportes, é importante pensarmos que o problema que se põe neste momento é refazer, se assim se pode dizer, as nossas próprias cidades. E muitos de nós todos os dias veem isso, que é o meu caso, ter vindo de Estoril para aqui, não é? E conseguir estar aqui a horas como se impunha. Portanto, há que repensar a vida das pessoas, no fundo, é repensar a vida das pessoas
num dado ambiente que permita a qualidade de vida. Nos últimos 100 anos, as cidades foram invadidas por um objeto que se chamou carro. Pois o carro, nos últimos 20 anos, multiplicou nas nossas cidades de 20 vezes. Quer dizer, dos 70 milhões de automóveis que circulavam há 50 anos, pouco mais do que isso, nós hoje temos 1,5 mil milhões de veículos. Eu não sei se... Portanto, foi simplesmente multiplicar por 20. Estes veículos congestionam as cidades, dão cabo da atmosfera e ocupam os espaços para as pessoas viverem. Portanto, a transição energética é a esperança para travar o aquecimento global. Bom. E a ação sobre os automóveis está a ser a mais rápida, não é? Visto que, neste momento, uma boa parte dos automóveis estão a largar os combustíveis fósseis para ir para a eletricidade. Também tem que se saber como é que essa eletricidade é produzida. Mas o problema mais bicudo já começa a não ser só o dos automóveis, mas nos navios. Nós temos, neste momento, circulando cerca de 61 mil navios, servindo-se de cerca de 6 mil portos. Bom, esta imensidade tem que ser revista também. E depois há um terceiro veículo, que é o mais complicado destes, do automóvel, do navio, que é o avião. Esse é mais complicado. Portanto, nós temos de procurar resolver estas questões. Reuniões como estas, que acabaram de se realizar esta noite, o COP28, espero que tenha dito qualquer coisa importante. Ora bem, só para terminar, muitas pessoas não percebem a verdadeira natureza do problema com que estamos a lidar. Tem a ver com a própria física do carbono na atmosfera. Não é uma questão de ser um conhecimento superficial, de supor que temos uma opinião ou outra opinião. Este tema tem a ver mais do que com aquilo que as pessoas pensam ou não pensam. Esta questão, e eu termino com isto, esta questão é uma questão de física. Por isso é que hoje, e acho muito bem, vamos começar por ouvir um professor de física. Muito obrigado. A sala é vossa. A sala é de quem promove esta reunião e eu, enfim, depois destas descoloridas palavras, calo-me e cumprimento, mas novamente a mesa e à vossa disposição. Agora, Sr. Pedro, muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras e também pela sua amabilidade e disponibilidade em aceder a que tivéssemos feito esta conferência nesta sala magnífica. Queria começar por dar a todos as boas-vindas em nome do Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas no setor agroflorestal. Dar as boas-vindas a quem está presente e a quem está à distância. Nós inicialmente tínhamos pensado em fazer a conferência apenas nesta sala, mas tivemos mais de 1000 inscrições e por isso obrigou-nos a ter também a conferência por videoconferência. Eu creio que isto se deve à grande abrangência do Centro de Competências e, obviamente, à temática. A temática é uma temática absolutamente central para o mundo e, muito em particular, para Portugal. E este Centro Nacional de Competências tem uma grande transversalidade temática e territorial. Por um lado, agrega todas as fileiras do setor agroalimentar e também do setor florestal, assim como todos os agentes do território, território continental e ilhas, tem, portanto, uma grande abrangência territorial e uma grande transversalidade. A sala, o dia onde estamos a fazer, o dia de hoje é um dia particularmente relevante, uma vez que foi o dia em que se chegou finalmente a acordo no âmbito da COP28, um acordo bastante difícil. Por um lado. Por outro lado, esta sala é uma sala emblemática e uma sala para nós importante, quer para fazer esta conferência, quer para hoje fazer a apresentação pública que vai ser feita à tarde da agenda de investigação e inovação deste Centro de Competências. E, portanto, este espírito, este ambiente em que nos encontramos por mares nunca antes navegados, ilustra bem a realidade que estamos a viver hoje em dia no âmbito da mudança climática. Queria começar por cumprimentar a mesa, cumprimentar desde já o Sr. Presidente da Sociedade de Geografia e agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e a disponibilidade da Sociedade de Geografia para fazermos aqui esta conferência. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional e agradecer-lhe a sua presença e o facto de sempre nos ter acompanhado em inúmeras iniciativas. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, desta vez já não me enganei, e agradecer-lhe também o apoio que nos tem dado. Cumprimentar todos os parceiros do Centro Nacional de Competências para as Alterações Climáticas no setor agrícola e florestal e uma felicitação muito especial à Comissão Organizadora, ao engenheiro Tiago Silva Pinto, à engenheira Ana Pires da Silva, à doutora Carla Inês, pela organização, pelo esforço grande que fizeram na preparação e na organização deste evento. Dizer apenas que este tema da adaptação à mudança climática é um tema fundamental para o país, não só para a questão do agroalimentar e do florestal, mas para a questão do desenvolvimento integrado de todo o território. Nós temos um país pequeno, mas com um território muito diverso, com especificidades muito próprias de cada um dos territórios, e falar de Portugal é falar de vários territórios, de várias especificidades, e isso implica um grande conhecimento de terreno e um grande envolvimento de todos os parceiros que estão no terreno para que as medidas que são tomadas possam ter uma adesão significativa à realidade. Há, no entanto, alguns traços transversais a todas estas realidades, a todos estes territórios. Desde logo, um eixo fundamental que é o uso eficiente dos recursos. Portanto, dos recursos naturais tem que ter um uso cada vez mais eficiente. Isto é muito importante não só para a adaptação às alterações climáticas, mas para a evolução para sistemas de produção mais sustentáveis, sejam eles agrícolas ou florestais. Portanto, o uso eficiente dos recursos é um desígnio fundamental. Tem sido feito um caminho incrível nesse domínio. Nós, hoje em dia, temos muito conhecimento, muita tecnologia, muitas ferramentas que nos permitem usar cada vez
melhor os recursos, mas isto tem que ser visto de forma integrada com outra dimensão, que é a disponibilidade dos recursos. Portanto, nós só podemos ser eficientes no uso dos recursos se tivermos recursos para utilizar. E isto aplica-se com particular ênfase à questão da água. O uso eficiente da água tem tido um caminho impressionante na agricultura, mas é necessário ter uma visão mais integrada e mais intensa no que diz respeito à disponibilidade, dependendo das características dos vários territórios, mas se não houver alguma disponibilidade de água, não há uso eficiente possível. Portanto, e se nós ligarmos isto ao desenvolvimento sustentável, que nós queremos alcançar, há um pilar do desenvolvimento sustentável absolutamente fundamental, que é o pilar económico, que se não houver água e modelos de desenvolvimento rentáveis para os territórios, não é possível fixar pessoas em territórios agrícolas, em territórios de baixa densidade, se não tiverem um rendimento digno e forma de as fixar. De forma que o pilar económico da sustentabilidade vai ancorar também o pilar social e o pilar ambiental, e isto implica uma visão integrada e adaptada às várias especificidades do território. Todas estas realidades hoje em dia exigem um conhecimento cada vez maior, mais inovação, mais conhecimento, mais formação e capacitação e cada vez um maior esforço do envolvimento de todos os atores que estão no terreno, quer sejam as fileiras agrícolas, as fileiras florestais, os agentes do território, a dimensão turística para modelos de desenvolvimento integrado de agricultura e turismo, de forma a que se consiga, com mais conhecimento e mais inovação, desenvolver estes modelos adaptados a cada território. Um desígnio central deste centro de competências é exatamente a transferência de conhecimento e tecnologia para todas estas fileiras agrícolas e florestais e para outras dimensões de desenvolvimento territorial, daí a tão grande abrangência do Centro de Competências, porque a filosofia de desenvolvimento deste Centro de Competências passa exatamente por um grande foco na transferência, no conhecimento e da tecnologia. Hoje mesmo à tarde vamos ter então a apresentação pública da Agenda de Investigação e Inovação do Centro de Competências, onde vão ser apresentados os vários eixos e as várias linhas de ação deste Centro de Competências. Não me vou alongar mais, agradeço mais uma vez a todos a vossa presença, desejo a todos uma excelente conferência e passava agora a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia. Começo por cumprimentar os oradores desta sessão de abertura. Naturalmente, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Isabel Ferreira. É um prazer estar consigo nesta sessão de abertura. Cumprimentar o Sr. Presidente da Sociedade de Geografia, que nos presenteou com a possibilidade de estar nesta sala icónica. É realmente uma honra. E um abraço por todo o trabalho que continua e que tem vindo a desenvolver o Dr. Nuno Canada, Presidente do INIAV. É realmente um gosto apreciar a dedicação e o seu empenho em todas estas causas e o trabalho que faz não só no INIAV, mas também no Centro de Competências. Por isso, os meus parabéns e um agradecimento muito especial. Naturalmente, saúdo os participantes nesta conferência que aborda o tema e neste dia tão especial, focando naturalmente as alterações climáticas e que hoje é um dia particularmente feliz, ou esperamos todos, tenhamos todos a esperança que é um dia feliz. Agradeço o convite do Centro Nacional de Competências para estar presente aqui a representar a Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República e é também importante que este órgão legislativo participe ativamente nas conferências e saia um pouco daquela que é a formatação de funcionamento da Assembleia da República, não tendo um caráter executivo, mas também é importante que participe para poder melhor legislar. Diria com franqueza que não foi por falta de aviso,
Não foi por falta de evidências, não foi pela crescente consciência individual e comunitária, mas agir em conformidade é sempre mais difícil, porque significa sairmos das nossas zonas de conforto. Recordo que durante anos andámos e continuamos a andar a defender o potencial produtivo do nosso mundo rural. E foi preciso, repare-se, foi preciso uma epidemia para levar à evidência de que era importante manter um nível de produção nacional de proximidade que não falhasse perante as adversidades num quadro de falha de cadeias de produção e distribuição supranacionais. Perante as evidências de que as alterações climáticas exigem e têm impactos relevantes nas nossas comunidades locais, na biodiversidade e na capacidade produtiva do mundo rural, é fundamental antecipar e gerar novos pontos de equilíbrio. Sim, precisamos de novos equilíbrios e de compromissos em torno deles. Precisamos de gerar confiança e compensação para a concretização dos ajustes necessários. Não precisamos de radicalismos ou fundamentalismos que não têm em conta que no território, além das grandes cidades, há quem viva, estude e nele trabalhe. Não precisamos de proibições sem compreensão, mas sim de ajustes, se necessário, progressivos, que contribuam para mitigar as alterações e permitir que continue a existir vida e produção no mundo rural. Os novos equilíbrios no uso da água e dos solos, na diversidade de produções, têm de ser compreendidos e assumidos. Não podem ser impostos sem consideração pelas realidades ou pela criação de alternativas de vida para essas comunidades. E há, naturalmente, um valor ecológico, ambiental e de sustentabilidade dos territórios resultante da utilização dos solos e da produção agroalimentar que tem, mas tem mesmo que ser tido em conta. Produzir de forma equilibrada, em função dos ajustes de mitigação das alterações, tem de ter um valor a considerar. Não é a mesma coisa ter um território abandonado e despovoado ou ter uma área cultivada, cuidada e com uma comunidade a ela associada. Isto é a virtude do território. Caras e caros amigos, permitem que os trate assim. As alterações climáticas são uma evidente realidade. Podemos e devemos continuar a sensibilizar, mas é urgente agir. É tempo de continuar a antecipar e agir em função das dinâmicas, consenso e sentido de equilíbrio. É tempo de reequilibrar, porque até os saberes populares foram forjados no tempo. Os provérbios e os ditos já estão perturbados por estes acontecimentos climáticos. O caminho é o de procurar novos pontos de equilíbrio na produção agroalimentar, na ocupação dos solos e nas interações entre as comunidades e a natureza. O caminho é o de sermos capazes de gerar confiança e compromisso para concretizar os ajustes e as mudanças equilibradas que se impõem. Como em tantas outras áreas que mexem com as convicções e os comportamentos humanos, não creio que proibir porque sim ou dizer que não porque alguém decidiu seja a solução. O tempo tem de ser da procura de novos pontos de equilíbrio, de novos compromissos de afirmação do nosso potencial produtivo, fundamental para as comunidades locais e para a soberania alimentar. Da nossa parte, enquanto representantes da Assembleia da República, continuaremos em defesa dessa realidade rural das diversas expressões, mesmo que não seja moda, que não tenha voz adequada ou que não lhe queiram dar voz.
O mundo rural e a sua capacidade produtiva são ativos que nenhum país se pode dar ao luxo de desconsiderar ou de não valorizar adequadamente. Precisamente por essa questão essencial do equilíbrio e da mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Eu considero que essa é uma força positiva de resiliência, porque parte do futuro que queremos, mesmo com esta evidência das alterações climáticas que todos sentimos, o bom trabalho será na procura de novos equilíbrios, novas soluções sensatas e ações consequentes, compreensíveis e aceitáveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passava agora a palavra à Sra. Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, professora Isabel Ferreira. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Sociedade de Geografia, Luís Aires Barros, e agradecer receber-nos aqui neste espaço tão cheio de significado e com tanta beleza. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente do INIAF, Nuno Canada, e na sua pessoa também toda a equipa de organização desta conferência, e felicitar também por todo o trabalho feito no âmbito deste Centro de Competências, que tem um enfoque temático tão relevante, não só para Portugal, como para a União Europeia e todo o mundo. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, Pedro do Carmo, é um gosto também estar aqui consigo. Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Filipe Duarte Santos, e, na sua pessoa, todos os investigadores, dirigentes, responsáveis por organizações, instituições aqui presentes, e todos os oradores que trazem o verdadeiro conteúdo científico e técnico a esta conferência. É, de facto, um privilégio estar aqui. Já felicitei a organização desta conferência, mas queria sublinhar o facto de ter conseguido reunir um conjunto significativo de intervenientes que permitem abordar com a segurança científica e técnica que eu falava estes desafios impostos pelas alterações climáticas, mas sobretudo os desafios que colocam num setor em particular e na preservação do setor agroflorestal. E isto é de enorme relevância, desde logo porque a floresta ocupa a maior área do solo nacional, cerca de 39%, segundo os dados de 2018. Mas se considerarmos a floresta e os sistemas agroflorestais e ainda a área agrícola, estamos a falar de 70% do território. E, por isso, isto é verdadeiramente significativo, e ainda mais porque em determinadas regiões, a floresta é o único recurso económico, ou então divide com a agricultura no papel de obtenção de rendimentos da população e, portanto, para além dos fatores económicos e ambientais, apresentam esta enorme relevância e impacto também na dinamização social e de coesão territorial. Hoje, mais do que nunca, assistimos a um mundo em mudança, uma mudança que é contínua, acelerada e provocada pelos mais diversos fatores, desde logo a economia, a geopolítica mundial, as alterações demográficas, as alterações climáticas. E, portanto, esta mudança exige também de todos nós, exige das pessoas, da sociedade, das instituições, dos governos, uma rápida e uma constante adaptação. Mas esta rápida e constante adaptação, que nos últimos tempos nos tem obrigado sempre a um caráter mais reativo e de respostas de emergência, precisam de ser transformadas em medidas de prevenção e que tornem os nossos territórios verdadeiramente resilientes.
As alterações climáticas afetam gravemente a agricultura e a floresta, projetando-se o agravamento das tendências observadas e, portanto, isto exige medidas estruturais por parte, desde logo, do Governo, mas também das empresas, das pessoas e mudanças comportamentais por parte de todos. E por isso atribuímos prioridade ao desenvolvimento de ações de adaptação e de resiliência do território. Queria também sublinhar que o atual conhecimento científico sobre o clima tem permitido reduzir a incerteza associada à sua evolução futura. E os cenários de evolução climática apontam para condições progressivamente mais desfavoráveis para a floresta, decorrentes da redução da precipitação, do aumento da temperatura, do agravamento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos. E nós próprios também, enquanto Governo, nos últimos anos temos tido a necessidade de desenvolver várias medidas de resposta emergente a situações associadas aos incêndios ou às cheias e inundações. Por isso, o aumento do risco meteorológico de incêndio e das condições favoráveis a agentes bióticos também nocivos, bem como a diminuição da produtividade potencial e da capacidade de sequestro de carbono, são absolutamente críticos para a adaptação do setor florestal. É incontornável a necessidade de atuação para adaptar a sociedade às novas condições e à imperiosa prioridade do aumento da eficiência no uso dos recursos naturais, assim como a da circularidade da economia. E por isso estamos a projetar formas inovadoras de gerir os recursos hídricos e o seu armazenamento estratégico, de modo a minorar a cada vez maior irregularidade climática e assim gerar produtos de maior valor acrescentável. Destaco a iniciativa ReWater EU, onde Portugal propõe a adoção de um quadro estratégico dirigido a promover a resiliência das superfícies aquáticas e da disponibilidade de água, e à semelhança do plano Repower EU, que permitiu à União Europeia atingir um elevado nível de armazenamento energético e a redução de dependências externas, pretende-se aumentar o acesso e as reservas de água para diversos tipos de uso. Portugal assumiu o objetivo da neutralidade carbónica, um desafio que comportou a necessidade de aprofundar reformas em curso e apostar em novas medidas. O nível de ambição do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 está alinhado com o objetivo de longo prazo de se atingir a neutralidade climática, tal como anunciado na Lei de Bases do Clima. Mas queria, sobretudo, aqui destacar a política de coesão, através dos fundos comunitários e dos seus programas associados, que têm sido e vão continuar a ser um objetivo da transição para uma economia neutra em carbono e com as prioridades dadas à descarbonização. Isto está bem patente neste ciclo de apoios europeus que estamos a iniciar, o Portugal 2030. Mas antes de dar mais alguns pormenores sobre o Portugal 2030 e, em particular, aquilo que é da minha responsabilidade, os programas regionais, queria sublinhar que o Plano de Recuperação e Resiliência, com execução até 2026, dispõe de 615 milhões de euros para desenvolver uma resposta estrutural na prevenção e combate de incêndios rurais, capazes de proteger Portugal num contexto de alterações climáticas e com impacto duradouro ao nível da resiliência, sustentabilidade e da coesão territorial. Estes investimentos previstos no PRR assentam em 3 reformas: a transformação da paisagem dos territórios de floresta vulneráveis, a reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e a prevenção e combate de fogos rurais. Foi criado, por isso, um programa de transformação da paisagem para territórios com vulnerabilidades decorrentes da conflitualidade entre a perigosidade
e a ocupação e uso do solo, com o objetivo de promover uma transformação da paisagem que garanta a resiliência, a sustentabilidade e a valorização do território. E, portanto, deste programa temos iniciativas como o reordenamento e gestão da paisagem, as áreas integradas de gestão da paisagem, o condomínio da aldeia ou o programa em parcelar para o ordenar. Estes investimentos são também complementados com os apoios dirigidos às florestas previstos no PDR 2020, que está em fase de conclusão, mas também nas medidas de investimento à floresta constantes do PEPAC 23-27. Mas, indo ao nível dos apoios do novo quadro comunitário de Portugal 2030, que tem 23 mil milhões de euros de apoios, trazem a obrigação de Portugal contribuir para o reforço das agendas europeias que ganham neste período uma nova dimensão no cumprimento dos objetivos climáticos. Quero destacar que 30% de todo o apoio FEDER do Portugal 2030 está alocado a domínios de intervenção que contribuem para a ação climática e 4% do FEDER está alocado a domínios de intervenção que contribuem em específico para a proteção da biodiversidade. Temos, por isso, não só uma visão com os instrumentos financeiros para a implementar, de forma a aumentar a resiliência dos territórios e a reduzir as suas vulnerabilidades às alterações climáticas e aprofundar o conhecimento destas temáticas, estudando e compreendendo os fenómenos, informando a população de forma credível. Portugal tem meios e recursos para conseguir estes objetivos nas principais áreas de intervenção: a proteção civil e a gestão integrada de riscos, a adaptação às alterações climáticas e a gestão dos recursos hídricos são tudo temáticas que têm agora lugar a financiamento através dos programas regionais do Portugal 2030, seja pelos municípios ou pelas próprias regiões. Temos uma dotação para estas áreas de 122 milhões de euros, mas temos também para uma gestão ativa do território, onde é fundamental reduzir a perigosidade de incêndio, salvaguardar os valores naturais e aumentar a produtividade dos ativos florestais através de uma presença física nos territórios. A fixação e o aumento da população e ainda dos atores ligados ao associativismo florestal e à gestão coletiva, os produtores florestais, gestores de baldios ou reforço da capacitação devem continuar a ser apostas claras. O declínio socioeconómico e demográfico das zonas rurais, o abandono dos territórios, a existência de amplas áreas sem gestão e ou proteger a biodiversidade indicam a necessidade urgente de potenciar o rendimento e a produtividade da atividade florestal nas suas diferentes vertentes, do agroflorestal, do silvopastoril, do turismo de natureza, entre muitas outras áreas. E, portanto, é crucial valorizar, modernizar e aumentar a resiliência climática e económica por forma a tornar a atividade do setor mais rentável, de forma sustentável, através do conhecimento, da tecnologia, da inovação e agora com esta dimensão toda integrada nos programas regionais, com políticas mais próximas das regiões e das suas entidades intermunicipais. Queria desejar, por isso, uma excelente jornada de trabalho e que as conclusões permitam constituir contributos positivos para a valorização deste setor e relembrar que o futuro próspero que todos desejamos passa por um trabalho conjunto e contínuo entre todos, esta missão do desenvolvimento regional, da convergência com a União Europeia, da coesão territorial, deve contar com todos, no sentido de encontrar formas de responder aos desafios estruturais de que falei,
mas promovendo sempre a inovação e a competitividade, aumentar essa competitividade, continuar ações de valorização e preservação do património histórico, natural e cultural, mas, naturalmente, com o foco no aumento dos índices de bem-estar e de equidade, que é o maior objetivo da coesão territorial. E, por isso, contarão connosco, contarão com os programas regionais do Portugal 2030, também para ajudar a salvaguardar o património de todos, ao mesmo tempo que se reforça a competitividade das regiões. Muito obrigada.